Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Tomem assento, queridos. Agora eu quero que você abra, deixa essa parte aí marcada na Bíblia, e vamos abrir também em Deuteronômio 32, versículo 48. Hoje, glória a Jesus. Deuteronômio, logo aí na frente, 32, versículo 48. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Meus queridos, estamos diante de uma palavra que fala muito ao meu coração. Nessa minha ida agora a Israel, nós tivemos o prazer de subir esse monte, o Monte Nebo. A última vez que eu tinha ido, eu não passei por ali. E a gente conseguiu ver o que Deus tinha mostrado, a Moisés. A terra de Israel. Toda a terra. É uma visão assim maravilhosa, você está bem alto. E você dá para ver todo o Rio Jordão. Toda a chamada, o Vale do Jordão. E toda a terra de Israel. Ou seja, a gente teve o prazer de ver o que Moisés estava vendo. O que Deus mostrou a Moisés. Mas a questão aqui é que Moisés viu a terra. Diga comigo, Moisés viu a promessa. Diga, me ajude a pregar. Diga, Moisés viu a promessa, mas não tomou posse da promessa. Ele morreu antes.
Então eu começo já com um jargão que foi introduzido, né, dentro da igreja cristã. Eu pergunto a você: quem tem promessa de Deus morre? Quem tem promessa de Deus morre? Morre. A gente acabou de ver aqui. Deus prometeu, tirou Moisés do Egito, usou ele para tirar o povo, disse que lhe faria entrar junto com o povo na terra prometida. Mas no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, diga no meio do processo, algo aconteceu de errado. E o que aconteceu? A gente precisa voltar alguns capítulos antes para entender que não foi a primeira vez que o povo reclamou sobre a água. Não foi a primeira vez que o povo murmurou pela falta de água. Antes disso, a Bíblia vai dizer que o povo murmura sobre a falta de água. E Deus fala para Moisés que ia ter uma rocha específica e bater e ferir a rocha. E dali, quando ele ferisse a rocha com seu cajado, com a sua vara, Deus daria a água da rocha para alimentar toda a congregação. Moisés foi lá, o povo murmurou e ele feriu a rocha e a água jorrou, água viva, de uma fonte da rocha, de uma forma sobrenatural, no meio do deserto. Diga comigo, no meio do deserto. O deserto é o lugar. Eu ouvi uma expressão muito forte de um arqueólogo lá em Israel. Ele disse que o deserto, que a era de ouro de Israel foi quando Israel estava no deserto. E por que isso? Porque quando nós estamos no deserto, nós estamos totalmente dependentes de Deus. Você não pode plantar, não existe nada para colher, você não pode comprar nada, não tem nada. Toda a sua dependência está em Deus. E ele diz que a era de ouro de Israel foi a era em que Israel foi sustentado por Deus por 40 anos no deserto. E nós estamos diante de um episódio, de um acontecimento que mostra esta dependência e que mostra esse sustento sobrenatural. Irmãos, Deus pode te sustentar em qualquer ambiente. Tire isso da sua mente. Tire da sua mente que Deus precisa de alguma coisa, de um ambiente favorável, ou de que algo tenha que ter ou não tenha que não ter, ou que Deus tem, para Deus te abençoar, Ele precisa remover pessoas, ou não, Deus não precisa. Aonde Deus te colocar, Ele é poderoso para te sustentar. Tire isso da sua mente. Renove a sua mente, tire esses limites da sua mente. Porque não tem isso, não tem aquilo, não é preciso ter. Você só precisa estar na presença dEle. Você não entendeu não? Você só precisa estar na presença dEle. Se você estiver com Ele, não importa o lugar, vai jorrar água para te alimentar, para te sustentar. Deus não precisa de pessoas para te abençoar. Deus precisa da sua dependência. E a Bíblia diz que Moisés foi lá, feriu a rocha, saiu água da rocha, e o povo foi saciado, deu água para o povo, para os animais. E aí eles se deslocaram mais uma vez, e agora eles chegam ao deserto de Zim,
e acontece a mesma coisa. Só que algo diferente aconteceu dentro de Moisés. Diga comigo, algo diferente aconteceu dentro de Moisés. E é sobre isso que eu quero falar. Moisés vai até Deus mais uma vez com Arão, se lança na tenda da congregação, que era um lugar afastado, era o lugar onde Deus se encontrava com ele. E quando eles vão na tenda da congregação orar a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus, diga comigo, a glória de Deus desce na frente deles. E Deus fala com eles, diga comigo, Deus falou com eles. E Deus disse assim: você vai fazer o seguinte agora. Pegue a tua vara, diga comigo, pegue a vara, reúna o povo e fale a rocha. Não é mais para ferir. E por que Deus mandou pegar a vara? A vara na época era um sinal de autoridade. Foi com a vara que ele abriu o mar. A vara é um sinal de que Deus era com ele. Deus tinha um negócio com a vara ali. A vara foi transformada em cobra. A vara engoliu as cobras dos magos de Faraó. Então era um sinal de autoridade. E ele levou e reuniu o povo. E eu quero que você observe aqui o texto agora. Vamos para o texto. Olha o versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: observe bem, ouvi agora o quê? Rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu, diga comigo, muita água. Eu tenho muitas perguntas nesse texto. É um texto complexo. É um texto muito complicado de se entender. Como assim, pastor? Por que saiu a água? Se Deus disse que era para falar, e mesmo assim Deus permitiu que a água saísse. É uma pergunta que eu tenho para esse texto. Por que Deus permitiu? Deus poderia não permitir que a água saísse. Ele tocava, feria e não aconteceria nada. A gente precisa entender de algo muito forte aqui. Que nós não estamos acima do propósito de Deus. O propósito de Deus está acima de todos nós. E qual era o propósito de Deus? Levar o povo até o quê? A terra prometida. Então, a água iria sair de qualquer jeito, porque havia um propósito maior ali. Isso é muito sério. Mas nós precisamos entender que para nós sermos vasos de Deus, instrumentos de Deus, para nós abraçarmos aquilo que Deus tem nos prometido, existem condições. Deus tinha prometido a Abraão, disse: eu vou levar o teu povo. E Deus cumpriu a promessa. Por quê? Porque a promessa que Deus fez a Abraão era incondicional. Porque dele jurou por ele mesmo. Mas as promessas que Deus faz, por que era incondicional? Porque era uma promessa que estava envolvida em um propósito eterno. Que propósito era esse? Cristo. Quem está me entendendo aqui? Deus tinha que formar uma nação. Deus tinha que gerar um povo.
Deus tinha que guardar um povo santo, quem me entende aqui? Para que deste povo saísse, aleluia, o Messias, aquele que havia de vir, Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente entende aqui que os nossos erros não são capazes de impedir os propósitos eternos de Deus. Vai acontecer o arrebatamento? Vai acontecer. Existe uma igreja que vai para o céu? Existe. Mas existem pessoas que pelos seus erros, pela sua infidelidade, não estará no meio desse povo. Quem está me entendendo aqui? Então não confunda propósito eterno, promessas eternas com promessas individuais. São coisas diferentes. O que Deus escreveu, o que Deus disse que iria fazer, Ele vai fazer. Porque aquilo que faz parte do propósito dele. Por isso que ele diz assim, Jó disse, nenhum dos teus pensamentos. Mas existem traduções que dizem o que? Nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Mas quando vai para a esfera particular, quando vai para a esfera individual, a coisa muda, meu irmão. E aí, quem tem promessa de Deus morre. Quem está me entendendo aqui? A coisa muda. Então, por que Deus deu água? Deus deu água porque Ele tinha que preservar o povo, porque o povo fazia parte do propósito eterno. Mas isso não impediu Deus de tratar o homem, de tratar a pessoa. Porque a promessa de Moisés estava dentro de um propósito eterno. Mas Deus poderia fazer sem ele. Deus pode fazer sem você. Se você não quiser, Deus vai levantar outro amanhã mesmo. Quem está me entendendo aqui? Deus chamou Saul, Saul não quis. Deus disse, vou levantar outro melhor do que você. Irmão, não se engane. Deus é o único técnico que no banco de reserva, os reservas de Deus são melhores do que os titulares. Quem está me entendendo aqui? Você não quer? Então eu vou levantar outro. Mas entenda isso aqui. O que houve com Moisés? Por que Moisés não seguiu a ordem de Deus? A gente tem sinais dessa resposta nesse versículo. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Me parece que Moisés não queria que a água saísse. Ele disse assim, você acha que a gente vai dar água para você? Bateu. O que aconteceu, pastor, ali? O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés é o que nós precisamos ter muito cuidado para não acontecer conosco. Deus havia falado com Moisés, mas Moisés deixou que as vozes externas fossem mais fortes do que a voz de Deus dentro dele. As vozes do povo entraram no coração de Moisés e o perturbaram. Diferentemente da outra, em que ele ouviu a voz de Deus, ele ficou com raiva do povo. Ele queria, ele queria que Deus punisse o povo. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa com o povo. Mas Deus entendia o povo. E Deus estava de uma forma, Deus estava ali com um coração longânimo. Deus não disse, Moisés, eu vou destruir como já tinha acontecido. Se você me permitir, eu destruo. Não, Deus estava agora, diga comigo, Deus estava com o coração longânimo.
Deus disse: não, eu vou mostrar para esse povo mais uma vez que eu sou Deus. Mas Moisés não queria isso. Moisés deixou que a voz entrasse. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Que existem muitas pessoas que infelizmente seguem o mesmo caminho de Moisés. Qual, pastor? Pessoas que só vão ver a promessa, mas não vão vivê-las. Pessoas que vão ter sonhos. Pessoas que os profetas confirmarão sonhos. Pessoas que terão detalhes sobre aquilo que Deus prometeu, mas eles jamais entrarão na terra prometida. Quando eu estive lá nesse monte, foi o primeiro lugar que nós visitamos, e nós tivemos a experiência de subir, ver e de atravessar a fronteira e pisar na terra. Deus quer fazer isso com você. Deus não quer que você viva apenas de visão, de promessa, de coisas abstratas. Deus quer concretizar as promessas que Ele te fez. Deus, Ele quer que você viva essas promessas. Mas como eu consigo fazer isso? Você precisa preservar a voz de Deus dentro de você. Você precisa fechar os teus ouvidos para as vozes externas. Porque as vozes externas, elas vão fazer de tudo para desequilibrar você, para tirar o teu equilíbrio em Deus, para tirar a tua dependência de Deus. Elas vão fazer de tudo para que você use a força. Moisés se pegou com força. Ele usou a força. E não era hora de usar a força, era hora de usar o poder da palavra. Quem está me entendendo aqui? Era hora de subir de nível. Era hora agora de ser um agente de Deus. Era hora agora de que a voz teria o mesmo poder do que a força. Deus queria que Moisés subisse um novo nível. Deus queria que todos vissem a glória dele pela voz de Moisés. Meu Deus. E Moisés não entendeu isso. Moisés quis usar a força. Resolveu o problema? Resolveu. Mas é aqui que a gente aprende uma outra coisa. O quê? Não basta apenas a gente resolver problema. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser da forma de Deus. Deus te deu o comando. Deus disse como tem que ser feito. Quem está me entendendo aqui? Não adianta viver de qualquer jeito. Não adianta adorar a Deus. Quando Deus, irmãos, foram muitas experiências, teve momentos marcantes nessa minha viagem. Mas o que eu aprendi com o povo judeu lá eles não inventam moda. Se Deus diz assim: olha, você vai ter que se levantar, fazer isso, dessa forma, eles fazem até hoje do mesmo jeito. Mas hoje, nós cristãos, a gente quer inventar a nossa forma de adorar, o nosso jeito de servir a Deus. Mas eu tenho minha forma de servir, eu tenho minha forma. Cuidado. Porque você pode estar incorrendo no mesmo erro de Moisés. Você pode estar ferindo, batendo, e Deus está querendo que você fale. Você está fazendo de um modo errado. Mas estou resolvendo o problema. Mas você não está sendo fiel a Deus. Olha a parábola dos talentos. Deus entregou o talento segundo a capacidade de cada um. Mas teve um dos cidadãos que ele não foi
reprovado porque ele não produziu. Ele foi reprovado porque ele não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele não negociou o talento. Ele escondeu o talento. Ele perdeu o talento? Não. O talento era um dinheiro, uma quantia grande em dinheiro. O talento era o valor de um ano de trabalho. Então, ele pegou aquele dinheiro, aquele valor, e ele não negociou. Ele não fez com que aquilo multiplicasse. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque, irmão, quando Deus te entrega algo, o natural é que isso cresça na sua mão. Porque Deus não entrega nada morto para você. E aquilo que é vivo e saudável, a tendência é crescer, meu irmão. Você não pode ter um filho, e aí você tem um filho, esse menino é saudável, daqui a 6 meses ele está do mesmo tamanho. Quem me entende aqui hoje? Então, nós precisamos entender que o que está em voga aqui, na atitude de Moisés, não foi a solução do problema, mas a forma como ele resolveu o problema. Ele tinha que fazer do jeito de Deus. E o problema é que se muitos de nós hoje, nós estamos resolvendo, nós estamos avançando do nosso jeito, da nossa forma. A gente está inventando evangelho. A gente está falando coisas que Deus não falou. A gente está vivendo uma forma de vida que não está na Bíblia. Nós estamos adorando estamos adorando da forma que Deus disse que não era para adorar. Deus tem uma forma certa. Deus tem um jeito certo. Deus já traçou o caminho para você andar, o caminho da tua vitória, o caminho que você vai, aleluia, não apenas ver a terra, mas você vai entrar nesta terra, você vai viver tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Então Moisés, ele cometeu o erro de deixar com que as vozes das pessoas falassem mais alto dentro dele do que a voz de Deus. O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem ministrado ao teu coração? Cuidado, porque nós podemos incorrer no perigo de calar a voz de Deus dentro de nós, por causa das pressões, das cobranças. Quem te sustenta é Deus, meu irmão. Quem garante a tua vitória é Deus. Não são pessoas, não é situações, não é influência de ninguém. É Ele que abre corações, é Ele que inclina corações. Quem recebe essa palavra aqui, é Ele que prepara pessoas, que te apresenta pessoas. É Ele que amolece, que abre o coração das pessoas para te abençoar. É Deus, então seja fiel a Ele. Não permita que a voz das pessoas calem a voz de Deus dentro de você. Isso é um perigo. Por quê? Porque você vai continuar sendo sustentado por Deus. Moisés continuou sendo sustentado. O maná não deixou de cair por causa da desobediência de Moisés. A nuvem não deixou de acompanhar, não deixou de fazer sombra. A coluna de fogo não deixou de aquecê-los. E é aí onde a gente erra. A gente não vê nada acontecer. Mas o que aconteceu com Moisés? Os dias dele foram encurtados na terra. Ele não viveu a glória. Ele não viu
ele não experimentou o fruto do trabalho dele. Tudo aquilo ele deixou. Você lembra da história? Entrou 10 pragas, combatendo Faraó, aquela coisa toda. O Mar Vermelho se abriu, sabe, irmãos, cordonizes, hein? Maná. Mas no final, o propósito, porque, irmãos, que adianta você viver tanta coisa no processo e não alcançar o propósito, não alcançar a vitória final? Então Deus pega Moisés para nos dar um exemplo. E que exemplo é esse? Não permita que as vozes externas calem a voz de Deus dentro de você. Seja escravo da voz de Deus. Faça como Deus disse que tinha que ser feito. E 90% daquilo que a gente deve fazer já está aqui, ó. O resto é particular, discricionário, uma coisa, mas 90% já está aqui. Mas hoje nós estamos vendo, como diz a palavra, os homens resolveram inventar coisas, inventar atalhos, mas não tem como inventar atalho. Ah, pastor, mas eu estou vendo, essas pessoas estão resolvendo, elas estão avançando. Moisés também avançou. Motor, saiu a água da rocha, saiu, mas ele não viveu o que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha mais do que maná para ele. Ah, quem está me entendendo aqui? Deus tinha mais do que cordonizes para ele. O problema é esse, é que a gente vê o maná, a gente vê as cordonizes, a gente vê a água e acha que isso que é a glória. Não, isso não se compara àquilo que Deus tem para você. Não se deixe iludir com as vitórias do caminho. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que tudo aquilo que você tem para viver nesta terra. Então há um jeito de Deus, há um jeito das coisas serem feitas. E eu quero encerrar hoje dizendo que Deus tem uma terra prometida para você. Olhe para o irmão e diga assim: Deus tem uma terra prometida para você. Eu sei que existe o céu e que a Canaã é um tipo, uma tipologia do céu. Mas eu também creio que aqui nesta terra, Deus tem uma terra prometida, um lugar de realização. Um lugar em que você vai se realizar. Em que você vai dizer assim: eu estou vivendo tudo isso, que coisa gloriosa, Senhor, muito obrigado. Um lugar de realizações em Deus. E eu chamo isso da terra, é como se fosse a terra prometida em miniatura. Deus tem uma terra prometida para você. E que terra prometida é essa? É o lugar em que as promessas que Deus tem para você nesta terra, elas se realizam. Elas se tornam realidade na tua vida. Mas não se contente em apenas ver, em apenas saber. Primeiro Deus disse a Moisés, depois Deus mostrou a Moisés. Mas Deus queria mesmo era que Moisés pisasse na terra. O que adianta ouvir falar? O que adianta ver? Um dia eu cheguei no Shopping Barra. Aí foi no período de Natal. E estava sorteando vários Audis. E eu disse assim: eu vou ganhar esse carro. Aí eu estava com Gisele, ele disse: eu vou ganhar esse carro. Aí comprei um bilhete. Só que aí eu fiquei agoniado em comprar um segundo bilhete. Cheguei na cafeteria lá, peguei um café, uma tribulação para sair a nota. Eu fiquei chateado,
atribulado. E a mulher, não é porque deu um problema aqui. Eu disse, não, eu quero minha nota, porque não sei o que lá. E foi um barraco lá, por causa dessa nota. E eu não entendia que era Deus que estava barrando o negócio, irmão. Creia no que eu vou te dizer a você aqui. Diga comigo, existe o jeito de Deus. E a fé só tem um caminho. Não existe. A fé é muito autoritária. Não existe muita coisa. A fé, o caminho da fé, ele é estreito. Não tem como, você não pode negociar muito com a fé. A fé é autoritária. Ela disse, não, é aqui, ó. A fé é papo reto. E aí, quando eu peguei a nota fiscal, o Espírito de Deus disse: se realmente você cresce que eu tinha poder para te dar o carro, você não compraria o segundo bilhete. Irmãos, eu gelei na hora. E eu percebi ali que eu tinha perdido um Audi 0. Deus ia me dar o carro. Quem está me entendendo aqui? Eu poderia ter ganhado o carro com 12 bilhetes? Poderia. Mas tem um jeito de Deus. Quem está me entendendo aqui? Tem a forma de Deus. E Deus quer nos ensinar isso. Eu ouvi a promessa. Eu vi a promessa. Mas eu não pisei na terra prometida. Era para estar hoje charlando de carro, o Audi A4 0. Que coisa, hein? Pretão lá, ó. Pastorzão aí chegar de Audi. Mas eu quis inventar moda. Fui fazer barraco. E a menina estava sendo usada por Deus. Eu não percebi. E Deus falou comigo na hora. Eu ouvi a voz de Deus tão clara que eu gelei. Ai meu Deus. Já foi. Eu nem peguei os bilhetes, não sei se eu joguei fora. Eu já sabia que eu não ia ganhar. Então você precisa entender que Deus tem uma terra prometida para você. Mas você só vai entrar nessa terra se você fazer do jeito dele. Se você fizer do jeito dele. É do jeito. Diga para o irmão, é do jeito dele. Não é do seu jeito. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Se você está cansado de ver e não entrar, cansado de ouvir falar, cansado de promessa, porque Deus me prometeu. Você conhece esses crentes que só vivem dizendo que Deus prometeu, Deus prometeu? Passa 5, 10 anos, não acontece nada na vida do cidadão. São pessoas que inventaram o jeito dele. Deus já falou como. Deus deu ordem, ele não aceitou. Deus mandou ele entrar em um caminho que ele não entrou. Deus mandou parar, ele resolveu seguir. Deus mandou seguir, ele parou. Não vai achar. Você vai ver. Você vai ouvir. Os profetas vão se levantar, vão dizer: Deus é contigo, Deus tem isso, tem aquilo. E você enche o seu ego. Irmãos, a Bíblia diz que muitos são o quê? Chamados, mas poucos os escolhidos. Ser chamado não é garantia de nada. Receber uma promessa não te garante nada. Moisés recebeu a promessa. Moisés viu nuvem. Moisés viu o mar abrir. Moisés viu 10 pragas. Moisés viu coisas, sinais que Deus estava com ele. Mas não deixe que os sinais de aprovação de Deus roubem, façam com que o seu ego se infle de tal forma, ao ponto de você imaginar, de você se achar agora, que você pode fazer do seu jeito. Porque isso pode roubar a maior de todas as bênçãos.
prometida. Isso pode roubar isso de você. Porque Moisés já estava, ele era homem de Deus, era usado. Praga, 10 pragas, mar aberto, destruiu o faraó e os exércitos, coluna de fogo, coluna de fumaça, cordonizes, a água saiu da rocha quando fere. Ele achou aqui agora, ele poderia usar o poder de Deus, ele poderia usar a autoridade da vara, que foi marcada por Deus, e que nada iria acontecer com ele. É interessante que Deus não tirou o poder da vara. Deus não vai tirar o teu dom, Deus não vai remover. Não. Quem está me entendendo aqui? Deus vai tratar. E Deus disse assim: você não vai, você vai subir o monte. Eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Deus mostrou tudo a ele. E vou te revelar algo: não dá para ver Dan de lá. Então eu creio que além dele, porque Dan fica no... Eu estive em Dan, é lindo, onde tem as fluentes do Rio Jordão. É muito distante, mas a Bíblia diz que Deus mostrou todas as terras. É como se Deus, a visão de Moisés fosse aguçada para ver até as terras específicas de longe. Ele viu tudo. Deus fez questão de mostrar a ele cada detalhe de cada terra. Está vendo aqui, ó? Rio Jordão, BBB, Dan. Ele viu as fluentes das águas, ele viu o vale, sabe? Ele viu tudo. Deus fez questão de mostrar a ele todas as riquezas da terra. E Deus disse assim: mas você não vai entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. Deus está te chamando hoje, meu irmão, para que você permita, para que você tape os seus ouvidos às vozes externas, e para que você tenha ouvidos apenas para a voz de Deus, para aquilo que Deus já falou, e para aquilo que especificamente Deus está falando com você. Porque Ele quer, Deus quer que você viva as promessas dEle, que Ele tem para você nesta terra. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Deus está neste lugar. Deus não quer que você seja uma pessoa que viva de promessas. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha promessas, mas que também já viva a realidade de promessas que Ele te fez no passado. Porque não existe nada melhor do que isso. De Deus te prometer algo há 10 anos atrás, você já está vivendo isso, e agora Deus tem uma outra promessa, e você vai avançando de glória em glória, de vitória em vitória. Deus vai avançando, você vai avançando em Deus. E a cada nível de promessa existe uma condição. As promessas de Deus para mim e para você são condicionais. Não se iluda com isso. Tem que haver uma mudança, tem que haver um posicionamento. E Deus esperou esse posicionamento. Deus esperou esta mudança em Moisés. Deus aumentou a linguagem, Deus aumentou o nível, e Moisés não entendeu. Moisés preferiu continuar na força. Existe o nível da força, existe o nível que é você que tem que ir lá, é você que tem que bater, é você que tem que resolver. Mas existe o nível em que a dependência ela é aumentada, e você não vai usar mais a força. Você só vai crer, você só vai declarar, você só vai orar, você só vai se posicionar. Quem está me entendendo aqui? E aquilo vai jorrar, sem você fazer nada, sem nenhum esforço seu. Você não está me entendendo. Mas Moisés estava acostumado. Ele queria usar o braço, ele feriu a água, ele foi lá em Faraó, ele fez. Deus disse: Moisés, agora você não faz nada, quem faz sou eu.
Agora sou eu. Você só vai falar. Se posicione. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Não é porque você não fez, é porque você não se posicionou. É um posicionamento. Ele mandar abaixar e cabalar. Ah, Espírito.